Bom, pessoal, tá aí a nossa projeção, né? Que foi feita ontem para o dia de hoje, para o dia 13, e agora nós vamos ver se atingiu o alvo, se o preço buscou os alvos, se deu gain para gente, ou se não deu, se não atingiu. Vamos conferir. Então, como a gente pode ver aí nesse primeiro print, logo no início da manhã, quando o preço ele tenta romper o topo e faz a falha, ele já paga para a gente os dois primeiros alvos de compra. Pagou o primeiro e cravou no segundo mesmo, no alvo ali, cravou. Isso que a gente chama de cravar o preço. Tá? Então ele pagou, ele foi processado, foi lá e pagou as custas processuais. E não paga não para ver se a gente não processa ele de novo, né? Já aí nesse outro print, depois que o preço falha a compra e ele não consegue sustentar a compra das vendas, né? A gente pode ver que o preço pagou os nossos três alvos. Pagou o primeiro, pagou o segundo e pagou o terceiro. Foi processado de novo e teve que pagar as custas do processo. Boa noite! É um prazer dar continuidade aqui à nossa análise diária do mini índice. Como advogado especialista em fazer o preço pagar as custas, que são os stops dos lotes investidos. Na leitura aqui do gráfico do mini índice nos 5 minutos, cobrindo os dias de ontem e de hoje, que foram dia 12 e 13 do 11, indica um mercado que retornou à lateralização, consolidação aqui, após não conseguir sustentar o pivô de alta da tarde do dia de ontem. E não consegue sustentar aqui esse pivô e dar essa queda hoje. Esse aqui é o nosso pivô de alta, ele não conseguiu dar sustentação a esse pivô. Vamos fazer uma análise estrutural então de hoje, do dia 13. O dia começou com um teste de força que resultou em uma falha de rompimento acima dos 160 mil. Que era uma região de máxima do dia de ontem. A média móvel de 19 em 158.992 foi perdida rapidamente, indicando aí para gente que a força compradora não conseguiu sustentar a alta. Essa é uma observação importante. Então, o mercado ele volta à zona de risco de lateralização, passando a maior parte do dia de hoje em uma faixa de negociação estreita e volátil entre as regiões aí de 159 mil e 159.200 na parte da manhã. Depois ele ampliou a correção na parte da tarde. A correção da tarde buscou liquidez na região de 158.655. Buscou aqui uma liquidez nessa região, onde nós tínhamos até marcado aqui, salvo engano, o nosso terceiro alvo de venda. Essa é uma região aqui que é a mínima do dia, coincidindo com o suporte importante da semana. Os compradores aparecem nessa mínima e o preço fechou em 159.040, ligeiramente acima da média móvel de 19, que está em 158.992. Conclusão dessa estrutura toda. O mercado está em equilíbrio forçado, os compradores defendem os fundos ali em 158.655, mas os vendedores defendem os topos em 160 mil. O preço encontra na região central de indecisão, que é o 159.040. E a volatilidade deve ser alta, porque o preço está esticado entre o suporte e a resistência. Dito isso, eu deixei até aqui uma marcação do 159.590 com essa região aqui, esse bloco de ordem, que é um ponto importante, tanto para alvo como para uma venda, né? Quando o preço tocar nessa região, eu vou buscar por uma venda conforme ele chegar aqui.
colocando o meu stop aqui acima desse bloco de ordem e buscando um alvo mais ou menos até esse fundo aqui na região de 159, 295, por aí. Vamos passar aqui agora, nesse momento, a ver o impacto da agenda econômica para o dia de amanhã, sexta-feira, 14 de novembro. No Brasil, a gente deve ficar atento à divulgação do IGP-10 às 8 da manhã e principalmente as vendas no varejo. O crescimento do setor de serviços ele é esperado, é uma expectativa positiva aí do mercado para amanhã. Vamos ver como é que ele vai ser. Nos Estados Unidos, os pedidos iniciais de seguro-desemprego são importantes, mas o principal drive da semana nos Estados Unidos é o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Ele seria divulgado hoje, antes da abertura do mercado brasileiro, mas foi adiado por conta de uma paralisação do governo americano e ainda não tem data para sua divulgação. Então, esse dado americano ele não terá como influenciar o fluxo de capital global para amanhã. Atenção para quando sair a divulgação, né, desse IPC que está sem data marcada. Quando o IPC dos Estados Unidos sair, se ele vier projetado, se ele vier acima do projetado, reforça o tom mais duro do Fed, o que fortalece o dólar DXY e pressiona o mini índice para baixo. Se vier abaixo, beneficia as ações. Visto as notícias, o impacto do calendário econômico, vamos então passar aqui, fazer nossas projeções aqui de alvos, os níveis operacionais que o preço pode buscar para esse dia de 14 de novembro, sexta-feira. Então a nossa estratégia aqui para amanhã operar o rompimento da faixa central de consolidação definida pelos pivôs aqui, pelos pivôs de ontem. De acordo com tudo que a gente viu aqui, nosso cenário principal ele é de venda, conforme aqui essa correção e as notícias externas, o impacto das notícias externas. Dada a lateralização no topo e conforme as notícias externas, a venda pode ser um movimento mais técnico baseado nessa correção aqui. Então a nossa ação inicial, nosso pensamento inicial é de venda, por isso eu já deixei aqui marcado uma região bacana para realizar uma venda amanhã. O mercado até tem um desequilíbrio aqui, ainda a ser fechado, e um bloco de ordem acima buscando toda essa liquidez aqui, interna nesse momento. O mercado ele se movimenta de liquidez externa buscando a liquidez interna e a próxima liquidez externa. Então, eu espero uma venda nessa região. Tá? O nosso gatilho, né, de entrada está no mais ou menos 158,850. Meu gatilho é o preço trabalhar acima dos 158,850. Ele trabalhando aqui acima e buscando essa região, eu vou buscar venda. Então a ação de entrada aqui seria um rompimento e um fechamento de uma vela de 5 minutos abaixo de 158,992. Se fecha uma vela aqui abaixo, a gente pode pensar numa continuidade dessa venda já por aqui. Mas se ele vier com uma alta, eu vou pensar numa venda mais favorável lá acima, tá? Stop loss sempre conforme o gerenciamento. O nosso primeiro alvo para venda, vamos projetar o nosso primeiro alvo para venda. Vamos projetar aqui para 158,655, que é a zona de defesa compradora. Então, caso esse preço me feche com um candle abaixo de 158,992, abaixo aqui da média móvel,
eu posso pensar aqui numa venda até esse primeiro alvo de 158,655. Então está aqui o nosso primeiro alvo. Escurecer um pouco. Primeiro alvo aqui para venda. O segundo alvo ele vai estar no suporte da macro. O segundo alvo vai estar no suporte da macro. Ele vai estar posicionado aí no 158,350, que é o suporte da macro, e está próximo ao rompimento do nosso último alvo de compra que eu tinha lá para trás. Aqui. É uma região de liquidez, todas essas duas regiões aqui, né? Aqui o preço já pagou para a gente um alvo hoje, nosso segundo alvo está aqui. No 158,350. Esse 158,239 que foi rompido pode ser o nosso terceiro alvo de venda? Pode. Porque ele está dentro de uma boa região de liquidez aqui também. Então ele vai ser o nosso terceiro alvo. Vou colocar... nosso terceiro alvo, ok? Os alvos de venda estão traçados aqui, mas a gente nunca pode descartar uma operação de compra, até porque a distância em que o preço fechou até a liquidez de topo, aqui onde está nossa lateralização inicial do dia, que é uma boa região para ele buscar e depois a gente efetuar uma venda, existe aqui uma boa janela de compra, está aqui até lá em cima, né? Então a gente não pode dispensar, que é o nosso segundo cenário, que é a compra, uma retomada da alta, influência fraca das notícias externas. Se tiver uma influência fraca das notícias externas e uma retomada da alta aqui, a nossa ação vai ser de compra e o nosso gatilho para isso vai ser observar o nível de preço dos 159,350. Que é quando o preço fizer isso, é sinal que ele rompeu essa estrutura aqui, essa pequena resistência aqui, bom? Esse nível de preço aqui entre 159 e 129. Então, se ele rompe e fecha uma vela de 5 minutos acima de 159 e 195, que é essa região aqui, por aqui, é a resistência desse pivô do final da tarde. Então, se o preço fecha uma vela de 5 minutos compradora acima desse nível, a gente pode pensar numa compra com stop loss dentro do gerenciamento ou abaixo da média móvel. O nosso alvo, nesse caso, vai ser um alvo de compra bem conservador. Ele vai estar no 159,735. Né? O nosso primeiro alvo. Estou falando de bem conservador, mas por quê? Porque nós temos liquidez mais acima nessa falha de rompimento de topo. Então aqui é uma boa região, até aqui é muito provável que ele busque. E eu pego uma pequena venda aqui, né? Não uma venda muito longa, mas uma venda mais curta aqui. Não buscando todos esses alvos cá de baixo, mas buscando alguns alvos aqui de fundo, desse fundo, por exemplo. Mas é uma região que ele pode buscar em compra, inclusive passando essa região e vindo buscar essa liquidez mais acima aqui, dessa lateralização, ok? Então por isso é que está aqui o nosso primeiro alvo. Se quem pegar a compra já próximo da média, esse bloco de ordem aqui já é um alvo mais do que excelente. Por quê? Porque a gente não pode ser ganancioso, né? E se você pega um rompimento aqui, ele confirma, você já pega aqui uma confirmação, poxa, você que está nesse nível aqui, até aqui no bloco já está 300 pontos. Muita gente eu já bato a meta do dia aqui com 300 pontos tranquilamente. Até o primeiro alvo está dando em torno de 450. Então é um alvo bacana. Vamos para o segundo alvo então, para um cenário de
compra, uma retomada de compra, né? A gente pode posicionar aqui, projetar esse segundo alvo para 160. Aí já vamos buscar a liquidez onde ele falhou o topo ali, tá? 160 acima da falha, 160, 275, de acordo com os meus cálculos, que foi a máxima que ele buscou. Então a gente tem um segundo alvo, um primeiro alvo, de certa forma mais conservador, e um segundo bem mais avançado, que ele pode testar de novo essa região aí, tá? Essa máxima aí desse topo, ó, que ele veio, foi um topo, a máxima do dia, que o dia 11, né? Então o dia 12, que foi ontem, ele testou essa região, e ele voltou, falhou nessa tentativa de rompimento aqui, nessa lateralização, testou essa máxima, voltou, ele pode fazer um novo teste amanhã, se as notícias externas forem boas e tiver uma boa retomada de compra. Então a gente tem esses dois cenários aí. O primeiro cenário é o cenário para venda. Então o primeiro cenário, ele é um cenário para venda, e a gente tem esses alvos aqui. O segundo cenário é um cenário confirmando essa quebra de estrutura para compra, tendo esse primeiro alvo e segundo alvo. Vou deixar aqui o vídeo parado um pouco para que vocês possam printar essa tela. E agora a gente pode encerrar o vídeo, uma boa. E eu desejo aí bons trades nessa sexta-feira com bastante cautela.